Uma boa noite a você que está conosco. Este é o seu programa Olhos Abertos, de Olhos Abertos para você na tela da Rede Premium TV. Aqui ao meu lado está professor Everaldo Gonçalves, também Francisco Mota. Hoje faremos um programa especial voltado ao desastre de Brumadinho, com detalhes e informações exclusivas. Mota, uma boa noite. Boa noite, queridos telespectadores. Estamos aqui num programa especial, Olhos Abertos, falando de um assunto muito importante e recebendo uma visita que conhece muito do assunto, que é o professor Everaldo. Professor Everaldo, boa noite. Boa noite, Henrique. Boa noite, Mota. Boa noite, telespectadores da Rede Premium. Muito bem. O professor Everaldo Gonçalves é graduado em Geologia pela Universidade de São Paulo, foi também professor da área na USP e na Universidade Federal de Minas Gerais. Além disso, tem diversos livros e artigos publicados dentro do segmento. Também foi diretor da Eletropaulo e presidente da CPFL. Muito bem. Mota, então hoje a gente vai falar, aliás, há tempos, não é? Nós gostaríamos de ter trazido aqui o professor no nosso programa, mas infelizmente por questões de agenda nós não pudemos fazer dessa forma. E hoje temos aqui a presença do professor Everaldo Gonçalves para falar conosco deste desastre que aconteceu em Brumadinho, em Minas Gerais. Mota? Lamentavelmente, como você disse, não podemos receber o professor antes, e agora ele vem aqui nesse momento, né, dessa tragédia em Minas, onde o meio ambiente sofre mais uma vez com o rompimento desta barragem e muitas pessoas perderam a vida. Então estamos recebendo o professor Everaldo, que é um especialista nesta área, e queremos, professor, que o senhor coloque para os nossos queridos telespectadores, né, falar um pouquinho, porque ouve-se falar muito, muita gente que não sabe o que aconteceu, e é importante uma pessoa da tua experiência, da tua bagagem, falar um pouco sobre a mineração e o que aconteceu de Mariana e agora em Brumadinho. Professor. Telespectadores, estou feliz por estar aqui com meu velho amigo Mota, com o Henrique, em Osasco, mas, de certa maneira, constrangido e no estado de melancolia, que é o que expressa o sentimento nacional e, particularmente, dos mineradores e de nós geólogos. Fomos treinados e treinei meus alunos para que pudéssemos descobrir recursos minerais e aproveitá-los bem. E hoje, uma expressão popular, a mineração é a Geni, a Vale do Rio Doce, a maior empresa de mineração do mundo e do Brasil, está numa situação que nós precisamos fazer o quê? Em vez de apedrejarmos a grande empresa, ajudarmos a tirá-la desta lama e continuar a economia do Brasil, a mineração. Eu tenho muito a ver nessa situação, Henrique e Mota, porque eu tenho estudado nos últimos anos a influência da atividade humana na mineração no meio ambiente global. Discute-se nas academias o antropoceno, que a atividade humana é tal que já fala-se em um período geológico que seria o antropoceno. Discute-se a idade que ele começou e também continua o processo geológico da natureza e o processo geológico agora do antropoceno gerado pelo homem. Ele é tão importante que eu defini jazida antropogênica na literatura como sendo a jazida mineral não formada pela natureza, mas formada pelo homem. E, no caso de Brumadinho, eu fico muito decepcionado porque seria a primeira grande jazida mineral gerada pelo homem num processo produtivo da Vale muito interessante, que explorava-se ouro em Brumadinho, passou ao minério de ferro, de alto teor, de menor teor, e o rejeito acumulado na barragem, essa barragem estava pronta para ser aproveitada num belíssimo ciclo fechando a mineração. E razões que ainda eu não quero dar opinião de imediato,
técnicos estão lá estudando, a polícia, para que a gente possa realmente saber o que houve e que esse fato não se repita de maneira alguma. Não podemos deixar que os mortos enterrem os mortos. Muito menos uma frase histórica, que a história, quando se repete, a primeira vez ela vem normalmente como tragédia. Essa não foi tragédia porque foi um desastre provocado pela atividade humana. E, mais ainda, quando a gente olha o que houve em Brumadinho, era um corpo sólido. Tudo que é sólido, num instante, desmancha no ar. Nós temos que buscar, desse péssimo exemplo, fazer disso um bom exemplo para o futuro. E estou aqui para ver se nós conseguimos falar alguma coisa que possa trazer paz ao mundo minerador, ao Brasil, e não jogar a Vale do Rio Doce na lama e tirar a lama e a Vale nisso e voltar ao processo produtivo. A mineração, prezados telespectadores, olhem ao seu lado em sua casa. Não há um objeto na sua casa que não seja fruto de alguma atividade da mineração. No mundo, em 40 anos, saltou o consumo de 4 toneladas por habitante para 10 toneladas por habitante. No Brasil, em 40 anos, nós demos um pulo incrível. Passamos de 4 para 14 toneladas. Então, o Brasil tira da terra minérios metálicos, não metálicos, petróleo, nutrientes para as plantas e a biomassa. Nós não podemos, de maneira alguma, abandonarmos essa atividade, porque se não tiver mineração, não temos comida, não temos transporte, não temos casa e construções. O que nós vamos fazer? Cruzar os braços e parar com a mineração no mundo e no Brasil? De maneira nenhuma. Nós temos que ter bom senso e levarmos isso a um bom caminho. Muito bem, é isso que eu quero ver se contribuo com vocês. Inclusive, professor, muito se falou em que os rejeitos não serviriam para mais nada. Muito se veiculou que seria possivelmente um descarte e as pessoas acreditam que é material praticamente de lixo. Mas, na verdade, o nome rejeitos só tem esse nome. Não dá para se classificar como algo que seria dispensável, não é? Tem essa confusão e, na verdade, é um material muito útil. Bom, barragem. Eu vou chegar no rejeito falando de barragem. No Brasil existem 30 mil barragens. Apenas 700 são de mineração. Algumas são de rejeito inaproveitável e algumas outras são de rejeito aproveitável. Por quê? Mudou a tecnologia, o preço do minério e há condição de fazer o quê? O reaproveitamento, a reciclagem, uma medida ambientalmente adequada. Esse caminho é que nós temos que perseguir e a Vale estava em busca disso. Foi pego numa situação de um desastre que vamos apurar melhor os fatos para que realmente isso não se repita. Mas é um caminho correto da mineração. Fala-se também do aproveitamento do rejeito e que a Vale usava o caminho mais barato na mineração, que é o rejeito úmido na barragem de rejeito. Fala-se muito, fica mais caro o aproveitamento do rejeito seco, e eu tenho certeza que a Vale, entre as opções e outros mineradores que já buscaram esse caminho, mas não é fácil falar que vai trabalhar com rejeito seco, porque o rejeito seco vai gerar um bloco de lama que tem que ser acumulado em algum lugar ao ar livre, a não ser que se faça um galpão. E nós estamos falando, essa barragem que se rompeu tinha 12 milhões de metros cúbicos de rejeito. 20 milhões de toneladas de minério de ferro aproveitável, com 48% de ferro, e que com tratamento levaria ao mesmo teor que tira de Carajás, 67%, que é vendido, o minério pronto no final, a $100 a tonelada. Perdeu-se vidas, uma série de coisas, mas também a economia teve um colapso, por quê? Fluiu com a lama 2 bilhões de dólares, que ninguém mencionou isso. Outras barragens também têm isso.
A pressão é tal que a Vale tem outras barragens que precisam ser aproveitadas, e ontem veio uma notícia que a Vale não iria mais aproveitar as jazidas de rejeito. Depois ela voltou atrás e falou que vai ver como fazer. Nós não podemos deixar que não se aproveite essa riqueza da natureza gerada pelo homem. Professor Everaldo, os nossos queridos telespectadores, né, a maioria, nós, somos leigos no assunto, né? As pessoas perguntam muito para a gente, o que é a Vale? O que foi a Vale? A Vale é do governo, né? A privatização foi uma coisa interessante para a mineração no Brasil, professor? Olha, Mota, eu sou um estudioso do assunto e conheço a Vale do Rio Doce muito bem. A Companhia Vale do Rio Doce foi fruto de um acordo internacional que o Brasil, para entrar na guerra, ele exigiu a construção da siderúrgica no Brasil e da mineração. E começou exatamente com a encampação da companhia americana, a Itabiraori, por Getúlio, e constituiu-se a Companhia Vale do Rio Doce, que passou a suprir minério para os aliados da Segunda Guerra Mundial. De lá para cá, era uma companhia do Estado de Minas Gerais estatal. Depois, com a descoberta de Carajás, era uma jazida tão importante que os militares nacionalistas deram um golpe nos americanos e ficaram com Carajás, a Vale do Rio Doce com 51%, depois os americanos foram embora, e a Vale ficou com 100%, e desenvolveu a maior jazida de minério de ferro do planeta. E se tornou uma empresa de Minas Gerais, que era até uma empresa de desenvolvimento regional, para ser uma empresa nacional e mundial. E hoje a Vale não opera só no Brasil, com minério de ferro, com ouro, com níquel, com cobre, e fora do Brasil também, com carvão, com níquel no Canadá. E é uma situação que, se falar no mundo, no mercado da Vale do Rio Doce, é um sentimento da maior empresa de mineração que não pode estar nessa situação. Eu pergunto, Henrique, eu tenho certeza que em todo o Brasil existe uma preocupação muito grande, principalmente na região de Minas Gerais, né? Porque muitos municípios dependem exclusivamente da economia da Vale, tá certo? Muita gente depende do emprego ali, né? Então, às vezes a gente vê algumas pessoas leigas falando, temos que acabar com a mineração, o que é um absurdo, como o professor está colocando. A população depende da mineração, né? Tudo que você faz hoje, você acaba vindo da mineração, né? Sem o minério, a população não vive. O país depende da economia, porque nós temos uma das maiores empresas. Agora, sempre foi assim, professor? Sempre foi assim? Essa região lá tinha outras indústrias no passado? Ô, Mota, o Brasil foi expandido às expensas da mineração. Por quê? Quando os portugueses chegaram no Brasil, vieram atrás de ouro e pedras preciosas. Não encontraram aqui, mas já se sabia que nos Andes existia ouro que os nativos de lá aproveitavam. A busca expansou o nosso território até que se encontrou ouro em Minas Gerais, exatamente no caminho que Fernão Dias Paz percorreu, passando por Itabira, e talvez ele tenha encontrado as esmeraldas que se fala que eram turmalinas, em Itabira, que é a maior jazida de ferro que o Brasil, em 1910, desenvolveu para o mundo com o nome de Tabirito, a rocha mãe do minério de ferro pobre, que se torna rico por concentração, cujo nome é Itabirito porque foi encontrado e definido em Itabira, Minas Gerais. E lá é o berço da Companhia Vale do Rio Doce, que no século XVIII já existia uma indústria diversificada em Itabira, até fábrica de armas. A primeira fábrica de armas no Brasil foi feita em Itabira, Minas Gerais. Os trabucos eram feitos em Minas Gerais. Fábrica de tecido também? Fábrica de tecido. Tinha uma economia até mais bem diversificada. A Vale do Rio Doce
desenvolveu Minas Gerais, em Nova Era, fez fábrica de ferro-silício, mas Itabira ela se concentrou no minério de ferro. Talvez seja até um vício do empregador que quer manter aquela população cativa e não fomenta outras indústrias. Mas eu acho que agora que já está no final do ciclo de aproveitamento do minério de ferro, seria a hora da Vale desenvolver outras atividades econômicas e emprego no município. Mas, se a Vale cruzar os braços em Minas Gerais, sair de imediato em Minas Gerais e ficar só no Pará, a economia de Minas Gerais vai sofrer um baque muito grande. É verdade, professor. Eu vou, nesse momento, chamar aqui um rápido intervalo comercial, mas nós já voltamos com este assunto falando de detalhes exclusivos para você a respeito do desastre de Brumadinho. Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo comercial. Fique conosco.